declaramos a tua soberania neste lugar, ó Pai. E com as nossas palmas, ó Pai, dizemos que o Senhor é rei, que o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Recebe o nosso louvor, ó Pai, porque só o Senhor é digno. Em nome de Jesus. Meus queridos, podem sentar e Deus abençoe. Glória a Deus. Graça e paz. Amém. Ainda no mesmo espírito que estávamos aqui orando, já oramos, já ouvimos a palavra também, já louvamos, buscando a presença de Deus. Nesse mesmo espírito, vamos agora à intercessão, orar da maneira que você achar melhor de buscar a Deus, se entregar a Deus verdadeiramente nesse momento. Seja sentado, seja de joelho, seja em pé, mas eu quero desafiar nesta noite. Dá uma olhada aí em volta de você. Se você sentir no seu coração de orar por alguém, saia do seu lugar, abraça essa pessoa e ore com ele. Eu tenho certeza que Deus vai te usar nesta noite. Eu tenho certeza que milagre vai acontecer nesta noite, porque nós, quando colocamos a palavra de Deus diz para nós colocarmos as nossas aflições, contar as nossas aflições para os santos. E nós estamos aqui neste propósito, sabendo que Deus se encontra no nosso meio. Amém? Vamos orar. Interceda pelo seu irmão, interceda pela sua vida, pela sua família. Por algo que você está passando, é um momento de intercessão. Se você sentir no coração, sai do seu lugar, ore com alguém, abraça alguém, chore, compartilhe com ele as aflições, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas nesta noite. Amém? Amém. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos nesta noite, ó Deus, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Ó Santo de Israel, Pai, te colocamos, ó Deus, na tua presença, ó Pai. Amém. Meu Deus, primeiro, Senhor, para pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, porque, ó Deus, vivemos num mundo, ó Deus, onde, ó Pai, muitas coisas acontecem, ó Deus. Mas o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o Senhor sabe as nossas necessidades. Como também, Senhor, nesta noite, o Senhor, ó Pai, conhece a cada um, ó Deus, aqui, que se encontra aqui nesta noite. E o Senhor sabe, ó Deus, da nossa necessidade nesta noite. O Senhor sabe, ó Deus, e sonda os nossos corações nesta noite, ó Pai. E eu quero, Senhor, pedir por cada vida, Senhor, que se encontra aqui. Pai, visita, Senhor, cada família, visita os lares, Senhor. Talvez, Senhor, tenha pai de famílias aqui, ó Deus, que está clamando pelos seus filhos. Talvez tenha pai de famílias aqui, ó Deus, que está clamando pelo seu lar, pela sua esposa, pelos seus parentes, ó Deus. Talvez, Senhor, uma porta de emprego. Meu Deus, eu não sei, Senhor,
Senhor, mas o Senhor conhece a necessidade do teu povo, sabe que o teu povo, ó Deus, está almejando e precisando nesta noite. Ah, meu Deus, quantas pessoas estão aqui nesta noite, meu Deus, que foram muitas vezes impedidos de estar aqui, mas fizeram um esforço, ó Deus, e estão aqui, porque crê, Senhor, confia, acredita, Senhor, no teu poder. E nesta noite, Senhor, nós queremos, ó Deus, ministrar sobre estas tuas vidas, Senhor, do teu povo, ministrar, Senhor, sobre os teus filhos, Senhor. Pensa, Senhor, milagre de cura, milagre de libertação, milagre de transformação. Ah, Santo de Israel, meu Deus, não foi por um acaso que nós estamos aqui. Se nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, é porque estamos necessitados, Senhor, da tua presença. E como é bom, Senhor, clamar a ti, como é bom, Senhor, se entregar a ti, ó Deus. Queremos, ó Deus, te despir diante de ti nesta noite, ó Deus, e se entregar verdadeiramente, ó Deus, sem reserva, confessar a ti, Senhor, todas as nossas petições, confessar a ti, Senhor, meu Deus, todas as nossas necessidades, todas as nossas fraquezas, Senhor. Queremos, Senhor, derramar diante de ti, sim, Senhor, porque somos fracos, Senhor, somos pecadores, somos carentes da tua misericórdia, Senhor, e só, Deus, como se entregando verdadeiro a ti, Senhor, despidos diante de ti, Senhor. Meu Deus, nesta noite queremos, ó Deus, entregar, Senhor, todas as nossas necessidades a ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor é poderoso para curar, para libertar e transformar. Meu Deus, que nesta noite nós possamos sair daqui, ó Deus, cheio da tua presença, alegres, Senhor, com a presença do Espírito Santo que se encontra aqui nesta noite. Meu Deus, como é bom sentir a tua presença, como é bom, Senhor, meu Deus, orar e buscar a ti, Senhor, meu Deus, e entregar verdadeiramente a ti, Senhor. É um momento como esse, ó Deus, que milagre acontece. É um momento como esse, ó Deus, que possamos, ó Deus, chorar e derramar diante de ti, Senhor, e entregar a ti, Senhor, todas as nossas petições. Pai, nesta noite, o Senhor, meu Deus, visite-nos, Senhor, verdadeiramente, que o Espírito Santo possa bailar em nosso meio, possa transformar a vida, meu Deus, possa que haja cura e libertação nesta noite, Senhor. Meu Deus, que a tua palavra nesta noite, através do pastor Nino, Deus, venha encontrar a necessidade de cada um, Senhor, e que nós possamos sair daqui, Senhor, mais cheios, Senhor, da tua graça, do teu poder, Senhor. Santo de Israel, abençoa, Senhor, abençoa as nossas vidas, transforma, liberta, Senhor, porque é isso que precisamos, Senhor. Nós te pedimos e te louvamos em o nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Wesley, é o momento que nós reservamos para que o servo de Deus fale das bênçãos que Deus tem feito na terra, né? É isso aí. Graças a paz, boa noite. Meu nome é Wesley Rocha. Para quem não me conhece, quantos não me conheciam? Todo mundo conhece então, beleza? Não conhecia. Quem não conhecia, levanta a mão. Meu nome é Wesley Rocha, eu sou missionário da Jocum, eu sou membro aqui da IBAGE e eu lidero um ministério chamado Rebuild Hope, que significa em português reconstruir esperança, e eu trabalho mais fora do Brasil do que dentro do Brasil, levando treinamento teológico e construções mesmo, e atendemos também catástrofes. Então eu quero falar com vocês rapidamente. Eu tenho 10 minutos, não tenho tempo lá, tenho tempo aqui. Já passou 5. Sobre a última missão, ela foi no Líbano. Então nós fomos atender as famílias que perderam suas casas bombardeadas por conta do conflito com Israel. Não se trata de estar de um lado ou de outro, mas da oportunidade de, através de casas temporárias, levar o Evangelho a pessoas que ainda não tiveram encontro real com Cristo Jesus. Então nós
fomos atuar no sul do Líbano, porém o sul do Líbano é a região dominada pelo Hezbollah. Então, ao começarmos o preparo de todo o material, essas casas elas são com estrutura metálica, madeira. Então, quando começamos a preparar todo o material, quando tudo estava pronto para ir até a região, então os próprios libaneses nos alertaram, falaram: vocês estão reconstruindo casas de famílias do Hezbollah. Então isso vai ficar muito mal para a organização e muito mal para vocês, até mesmo aqui no Líbano. Então foi um momento de choque, e aí um momento em que nós temos que parar e rever. Por que eu estou contando isso? Porque parece que missões, eu chego a ter paura, para não dizer raiva de missionário, que só conta vitória, benção, 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 e cria-se um mundo, um fantástico mundo de um mágico de Oz, missões onde tudo é lindo, tudo é bonito, todo mundo aceita Jesus. Isso é uma grande mentira. Missionário que chega dando muito número para você, abre o olho. Missionário que chega contando muita coisa, abre o olho. Nem tudo dá certo, tem muita luta. E passamos por muita luta como equipe missionária no Líbano. Então nós nos deslocamos para o norte, vamos trabalhar no norte, e está tendo um conflito da Síria, entre eles a guerra civil na Síria hoje, mas a Síria já teve conflito com o Líbano, e fomos trabalhar bem na fronteira. E o que eu estou dizendo, bem na fronteira, é exatamente isso aqui. Olha para trás, está vendo a parede branca? Pode olhar para trás, pode olhar. Está vendo a parede branca? Fala, comando! Aqui, ó, aqui é Líbano, ali é Síria. Então eu estava bem na fronteira. E eu estou dizendo porque eu descobri isso assim. Eu falei: por que lá tem uma guarita, tem uma ponte, a ponte está quebrada, aqui tem uma guarita? Aí o libanês falou: porque aqui é a fronteira. Eu falei: não, você está de brincadeira? Ele falou: não, aqui é a fronteira, ali é a Síria. Eu falei: ué, por quê? Nós estávamos escutando histórias de soldados sírios que entravam, matavam os sírios que estavam fugindo e voltavam. Aí você fica assim: pô, né? O senhor falou ide, ele não falou voltar. E será que eu vou voltar ou não vou? Mas será que eu já passei bastante voltar, então eu não sei que hora vai vencer a minha cota, né? E aí eu fiquei assim: e aí? É aqui mesmo? Não, trabalho é aqui. Porém começa uma discussão do governo, porque nós tínhamos condições de montar 100 barracos, 100 casas temporárias. Elas são tendas de estrutura metálica, que suportam até 1 metro de neve. Pela primeira vez eu trabalho. A neve é linda, gente, a coisa mais linda que tem. É lindo ver a neve. Vai trabalhar naquela desgraça. É aquela coisa que para gente que é brasileiro, meu Deus, a mão doía. E a neve caindo na cabeça, você descarregando o caminhão e congelando. O agasalho que eu tenho não é para neve. Então assim, e o cara que estava comigo, um paraguaio, também não está preparado para neve. A gente sofrendo ali. E tudo isso acontecendo. Só que nós estávamos ali em nome de Cristo Jesus. Amém. E as pessoas ouviram disso. Alguns muçulmanos se questionavam: mas por que vocês vêm aqui ajudar a gente? Aí você fala: não, a gente vem porque a gente entende que precisa pregar Cristo Jesus, porque Ele nos amou primeiro, e é por isso que a gente está aqui. E aí eles ficam assim: não, mas me explica, mas por que vocês vêm aqui? Vocês estão ganhando para fazer isso? Não, eu não estou ganhando, eu não ganho para fazer isso, eu sou voluntário. Então por que você vem fazer isso aqui? Porque isso é loucura para qualquer pessoa. O Evangelho é uma loucura para as pessoas no mundo. Estou falando só do Líbano, porque eu falar de vários países. Mas eu quero trazer um despertamento para vocês, né? Em Romanos 20, não, estou vendo a hora já está na hora de acabar. É Romanos 8, 5 vai dizer assim, Romanos capítulo 8, versículo 5: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam ao Espírito. Eu quero trazer essa palavra dentro desse contexto. Pessoas estão sendo alcançadas e com muita luta. Não pense que é só milagre não, irmão.
é muita luta, é luta mesmo. Eu fui trabalhar sozinho em Zarle. Zarle é uma área vermelha dentro do Líbano, é uma área de bombardeio, e a equipe ficou na capital, em Beirute. Quando eu estou trabalhando em Zarle, a gente olha as notícias, bombardearam Beirute. Eu estava na pior área, fiquei de boa. A equipe estava na capital, a capital foi bombardeada enquanto eu estava lá. Então assim, qual é o seu envolvimento? Porque a Escritura está dizendo que aqueles que são dominados pela natureza humana pensam nas coisas humanas, mas os que são controlados pelo Espírito pensam nas coisas que agradam o Espírito. Qual é o seu envolvimento com o que Deus está fazendo no mundo? Pessoas estão se rendendo, muçulmanos estão se convertendo, pessoas radicais estão se convertendo. Eu vou fechar, já passei da hora, vou fechar rapidíssimo, dizendo o seguinte: um dos senhores que trabalhou com a gente, porque eu falo português lá fora, eu falo inglês, falo espanhol, enfim, eu falo bem pouco árabe, então nós precisávamos de intérprete para pregar. Quando é para pregar, irmão, precisa de alguém que domine a língua. Então nós trabalhávamos com o Issam, e o Issam veio falar para mim: cara, nós pregamos para um rapaz, eu não conhecia o rapaz, ele falou: nós pregamos para um rapaz, já tem um tempo atrás, com esse trabalho de apoiar as famílias, e esse rapaz um dia virou e falou assim para o Issam, falou: Issam, eu preciso contar para minha família que eu me converti. E o Issam, como cristão, falou: não, vai devagar, irmão, né? Dá tempo ao tempo, pega leve. E ele falou assim: eu esperava que você me apoiasse nesse momento, porque é a hora de eu falar que eu me converti. E esse rapaz foi até a família e falou para o pai, falou: pai, eu não sou mais muçulmano, eu sou um cristão. E o pai falou assim: eu já sabia. E ele falou: como? Ele falou: você não fala mais palavrão, você nunca mais brigou comigo, você nunca mais brigou com a sua mãe, você nunca mais falou bobagens entre os amigos, você nunca mais foi a mesma pessoa. Então eu percebi que você tinha mudado a fé. Ele falou: só faça uma coisa, não fale de Jesus dentro de casa, porque a minha casa é muçulmana, mas o pai reconhece a transformação. Como é que tem sido a nossa vida? Será que as pessoas podem falar disso de mim, do Wesley? Que eu sou um cara que eu não me meto em confusão, que eu não brigo mais, que eu não falo mais palavras torpes. Será? Será que a minha vida tem testemunhado dessa forma que esse rapaz testemunhou para a família dele? E o segundo questionamento, e estou saindo, qual é o seu envolvimento com missões? É muito legal ouvir histórias de missões, mas eu não posso ser só um enfeite de culto. Esse é um termo missionário, tá? A gente é convidado para ir a algumas igrejas e a gente fala assim: é só para enfeitar o culto. Ninguém ali quer compromisso com missões, ninguém ali vai te apoiar, ninguém ali vai querer saber mais nada, é só para enfeitar o culto de missões. Qual é o seu envolvimento com missões? Quantos missionários você conhece? Quantos missionários você troca ideia? Quantos missionários você manda mensagem, bate papo? Porque a gente bate papo com gente do trabalho, a gente bate papo com o pastor, a gente bate papo com tanta gente. Com quantos missionários você tem envolvimento? É só para pensar. Que Deus abençoe tudo isso que eu estou falando, tudo isso que está acontecendo, tudo isso que eu tenho o privilégio de viver em missões. É porque existem cristãos que estão envolvidos em missões. Eu estou indo agora para o Nepal em junho, porque a IBAGE se envolveu nesse projeto. A IBAGE tem mandado, a IBAGE puxou toda a minha passagem de um outro missionário para ir comigo. Vamos para o Nepal. Mas qual é o seu envolvimento? Você oferta ou você esmola para missões? Você ora por missões ou você ora por missões? Você conhece missionários ou você conhece missionários? Qual é o seu envolvimento com missões? Bora, vamos cair para dentro de missões, vamos se envolver. Deus abençoe. Valeu, Marcelão. Nino José Januário, gente, mais conhecido como Pastor Nino. Pastor Nino é pastor já há 10 anos na Igreja Batista em César de Souza, um distrito de Mogi das Cruzes. Eu fui membro na Igreja Batista César de Souza durante 3 anos, tive 2 temporadas lá também, fiquei 1 ano, depois 2 anos.
E o pastor Nino foi o pastor que me ordenou, que me consagrou ao ministério pastoral. Então, se hoje na imagem tem o pastor Márcio, é porque Deus colocou esse homem aqui na minha vida, né? E esses irmãos que vieram com eles me abençoaram demais na minha vida, no início do meu ministério. E estou muito feliz de recebê-los e receber o pastor Nino. Deus abençoe, amigo. Obrigado por ter vindo, tá? Vamos orar, gente. Uma palavra de oração breve. Obrigado, Jesus, pela vida do pastor Nino e de todos os nossos irmãos ali de César. Que a graça do Senhor continue, ó Pai, a reverberar aqui neste culto. Obrigado, Senhor, por tudo que ouvimos e cantamos ao Senhor também. E agora nós pedimos que o Senhor, ó Pai, continue a ministrar em nossos corações através da Tua Santa Palavra. Amém. Obrigado pela vida do pastor Nino, seus filhos, neto, Rosângela, sua família. Que a graça do Senhor continue sendo abundante nessa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Graças a Deus, irmãos, boa noite. Privilégio, alegria estar com vocês essa noite. Uma responsabilidade, porque quando você respeita e admira os pastores de uma igreja que você vai pregar, a responsabilidade é enorme. Falo isso do pastor Marcos Davi, um amigo de mais de 20 anos, pastor Ézio, pastor Márcio e agora o pastor Breno também. Pastor Breno, eu lembro do pastor Breno quando ele tinha 5 anos, então você já calculou a minha idade. Esse foi o tema que me deram, um tema desafiador, buscando a orientação de Deus para a minha família. E eu quero ler com você, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Já fui muito abençoado aqui pelo testemunho do Wesley, poderia ficar ouvindo a noite toda. Deus continue te abençoando, meu amigo. Eu gosto de ler textos longos porque aprendi com o meu diretor da faculdade teológica na época, doutor Werner Caixa, já falecido. Leia a Bíblia bastante. Porque se o sermão for ruim, pelo menos o povo leu a Bíblia e vai para casa feliz. E eu quero colocar em prática esse princípio. Esse texto é maravilhoso. Você certamente já ouviu explanações sobre ele. Capítulo 30, a partir do verso 1. Vamos. Obrigado, meu irmão. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no 3º dia, os amalequitas tinham atacado Negueb e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiras as mulheres que lá havia, desde a mais jovem até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas conduzindo-as, prosseguiram em seu caminho. E ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. E viram que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas tinham sido levadas como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também haviam sido levadas, Ainoá de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor e seu Deus. E então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, porque certamente vocês o alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com eles foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Mesmo assim, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Vou pular para o versículo de número versículo 16. E quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado como despojos da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a cidade, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens,
nem nenhuma outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo, tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados, e os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Pode passar, pastor Márcio? Que legal, pastor Márcio vai ser meu assessor aqui. Essa história, gente, ela tem um pano de fundo muito legal. Você sabe que o rei Saul está perseguindo Davi. Davi não é rei ainda. O Davi tem que fugir e se esconder. Ele vai parar numa caverna de Adulão, 1 Samuel capítulo 22, e ele vai ali na caverna de Adulão organizar um pequeno exército de gente descontente e endividada que vai se esconder com Davi. Essa turma será a base do seu futuro governo quando ele chegar a reinar. Ele tem mais ou menos 600 soldados. Quando o rei Saul começa a perseguir Davi, ele começa a andar de lugar em lugar, e ele consegue cair na simpatia de um rei filisteu chamado Aques, que lhe consegue um território para que ele fique escondido lá. E ele vai viver, segundo os estudiosos, 1 ano e 4 meses nesse território, nessa cidade chamada Ziclag. Um dia, o Davi e os 600 soldados saem para uma guerra, e é nessa hora que os amalequitas, que são terroristas do deserto, invadem Ziclag. Eles incendeiam as tendas, eles saqueiam todos os bens, eles não matam ninguém, eles levam todos sequestrados, homens, jovens, idosos que ficaram, homens do sexo masculino, idosos, filhos e filhas, levam tudo. O texto diz que Davi volta com os seus 600 soldados, e quando eles voltam, eles se deparam com essa situação: uma cidade que está saqueada, incendiada, e os familiares, as esposas, os filhos, os avós, todos foram sequestrados. E o texto é muito forte, diante dessa situação em que a família desses soldados, elas foram levadas a um desespero. E o texto diz que esses soldados, esses 600 soldados, se voltam contra Davi. Esse grupo que é leal a ele, que está fugindo do rei Saul, mostrando lealdade para Davi, agora se volta contra Davi e deseja apedrejá-lo, porque eles responsabilizam o Davi por conta do que os amalequitas fizeram. Talvez o Davi pudesse ter tido uma estratégia militar diferente. Em vez de levar todos os 600, deveria ter deixado uns 50 para proteger a cidade de Ziclag. Ele não fez isso. As pessoas querem matá-lo. Preste atenção aí para mim. Quando eu penso em problemas de família, quando eu penso em situações que, como homem, eu me deparo com a minha família, às vezes eu me identifico com 2 grupos desse texto aqui que a gente lê. O primeiro grupo é um grupo de homens que choram, angustiados, desesperados e amargurados. Há homens que choram, e o texto diz que eles choram em voz alta. Domingo eu preguei na igreja sobre o que é ser um homem no Brasil hoje, porque o conceito de masculinidade no Brasil está muito complicado. A gente tem um movimento chamado machonaria, a gente tem um outro movimento chamado os legendários, e cada um tem um jeito de ser homem diferente. Mas em todos esses movimentos, a masculinidade não aponta para o homem Jesus, que nos ensina como ser homem como ele. E uma das coisas que Jesus nos ensina é que um homem também pode chorar, porque Jesus chorou, sabendo que vai ressuscitar Lázaro em seguida, mas ele olha o ambiente, ele chora, porque ele se sensibiliza. Tem situações na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, que a gente chora. A gente chora quando a gente descobre que um filho nosso está com um problema de vício. Hoje o grande problema no Brasil, entre adolescentes, em termos de vício, tem sido as famosas apostas, as bits. Há muita gente viciada nisso. A gente que está cometendo suicídio por conta das dívidas que eles vão fazendo quando eles começam a ganhar. A gente chora quando a gente percebe que aquele exame de câncer de mama que a esposa foi fazer deu positivo e ela vai precisar retirar a mama.
a gente chora, a gente fica angustiado. Quando numa crise do casamento a gente ouve uma palavra assim: olha, passaram-se os anos, o sentimento que eu tinha por você se transformou em amizade, eu não te amo mais, eu quero me separar. As situações quando envolve família, quando envolve os nossos filhos, a nossa esposa, que de vez em quando a gente fica angustiado, como Davi e os seus soldados ficaram, ficamos desesperados, desesperançados, e a gente chora. Mas há um outro grupo que a gente se identifica algumas vezes. É um grupo de 200 homens que o texto diz, que estão cansados demais para seguir com Davi, para libertar a família deles das mãos dos amalequitas. É bom a gente lembrar que esse grupo, ele foi para uma batalha. Eles voltam e eles estão cansados. Davi consulta a Deus se deve perseguir ou não os amalequitas, e Deus diz assim: vai perseguir. Davi convoca todo mundo, mas 200 soldados não aguentam, estão cansados demais. Às vezes nós temos problemas na nossa vida familiar, em que a gente está cansado demais para resolver. A gente está cansado demais de ter aquela conversa delicada com a nossa esposa sobre um problema que a gente não consegue resolver há muito tempo. E cansados, a gente se cala. A gente não quer mais conversar. A gente não quer mais investir. A gente está cansado de tratar um problema com os nossos filhos adolescentes, que não conseguem mais nos entender e nós não conseguimos mais entendê-los. E aí a gente se cansa e aquele muro de indiferença cada vez mais fica maior, mais alto, mais intransponível. A gente fica cansado de querer investir num filho que diz para nós que ele está cansado dessa vida de igreja, que ele nos acompanhou enquanto eles eram mais novos, mas agora já tem 18 anos, eles querem viver a vida deles. E o que acontece com a gente muitas vezes, a gente se cansa. A gente se cansa de investir. A gente se cansa de insistir. Sabe, irmãos, esse texto ele é muito significativo, porque quando a gente pensa, obrigado, querido, vou levar esse irmão para a minha igreja, porque o pastor Marcos Davi não nos ouça. Mas esse texto é muito significativo para nos ensinar a como o nosso tema nos sugere. Como é que a gente busca orientação de Deus como homens para lidar com os problemas da nossa família? Eu queria compartilhar rapidamente 3 recomendações. Primeira recomendação é esta daqui: não pare de buscar a direção de Deus para a sua vida. Versos de número 6 e 8, dê uma olhadinha no nosso texto. O Davi, está todo mundo desesperado, todo mundo angustiado, ele está sendo ameaçado de morte, ameaçado de ser apedrejado, a situação estava feia, mas o texto diz que Davi se fortalece no Senhor. O texto diz que Davi vai orar, ele vai consultar a Deus, ele chama um sacerdote, ele traz o colete sacerdotal e consulta a Deus, fala com Deus. A gente deve perseguir os amalequitas, e Deus fala com eles, sabe, gente, diante de alguns problemas que a gente enfrenta na nossa família hoje, problemas que nós enfrentamos na nossa vida familiar, às vezes, como dizem os especialistas, em família, o tempo que a gente mais deve se preocupar no nosso casamento é quando a gente atinge 2 dígitos de casamento, 20 anos. Os especialistas em casamento, especialmente de evangélicos, dizem que aos 20 anos nós começamos a viver uma fase de monotonia na nossa relação conjugal que pode ser muito perigoso. A gente pode, nesta fase do casamento, cometer alguns erros de avaliação, e a gente pode cometer erros por precipitação. E não apenas para essa hora, mas para todos os momentos em que a gente se deparar com alguma dificuldade, algum problema,
seja na nossa vida familiar ou na nossa vida pessoal, a gente não pode parar de buscar a direção de Deus para a nossa vida. Pessoal, não tem como inventar uma solução, a não ser essa solução que a Bíblia nos apresenta. Todas as vezes que nós tivermos problemas maiores do que a nossa inteligência, nós precisamos fazer o seguinte: nós precisamos consultar a Deus. Deus fala com a gente, pessoal. Deus continua falando com a gente hoje. O que aconteceu de Deus falar com Davi continua acontecendo hoje. Às vezes Ele fala com uma impressão tão forte no nosso coração que a gente sabe a direção certa para seguir, mas a gente precisa falar com Ele, a gente precisa conversar com Deus, a gente precisa orar. A gente não pode parar de fazer isso que é básico. A gente precisa orar, falar com Deus, ouvir Deus falar com a gente. Algumas pessoas dizem assim: mas Deus não fala mais. Deus continua falando. O problema é que a sua Bíblia anda fechada demais. Porque Deus quer falar com você, mas Ele fala também através da sua palavra. Mas a nossa Bíblia está fechada demais. É por isso que a gente não consegue ouvir a voz de Deus, para entender qual é a direção que a gente precisa seguir. Se a gente deve perseguir ou se a gente deve parar. Se a gente deve ir para a direita ou se a gente deve ir para a esquerda. A gente precisa buscar a Deus, falar com Deus. A gente precisa se apegar com essa palavra, que não pode ser uma palavra que a gente se apegue só quando tudo está bem na nossa vida. A gente precisa dessa palavra quando tudo está mal, quando tudo está bem, e em todos os dias da nossa vida. Nós precisamos buscar a Deus sempre, e nós precisamos ouvir Deus falar. Às vezes nós falamos de muitas coisas que Deus fala, especialmente nós pastores, comunicando para a igreja, do que as pessoas precisam fazer em relação àquilo que Deus fala. E às vezes nós não ouvimos aquilo que Deus mesmo quer que a gente faça, como pastor. Eu tive uma experiência, o pastor Marcos Davi teve uma experiência muito semelhante, porque a gente conversou algum tempo atrás sobre isso, de falar para a igreja sobre generosidade, de ensinar a igreja sobre generosidade. E a gente fala e faz isso com muita facilidade, a gente faz isso com muita frequência. Um dia aconteceu uma situação, final do ano, com uma pessoa da minha igreja, e que veio pedir ajuda, e eu pensei assim: puxa vida, eu vou mobilizar aquele irmão, o outro irmão, que eu sei que eles têm um coração generoso, e eu ouvi Deus falar comigo: eu não quero que se mobilize ninguém, eu quero que você seja generoso e ajude essa pessoa. E eu falei: mas Senhor, justo esse mês que eu estou meio desprevenido, não vai dar. E Deus falou: eu quero que você ajude. E aí eu fiz uns acertos e consegui ajudar. E consegui ajudar, ia faltar um valor. E aí essas experiências que missionários contam, que a gente vê, aconteceu comigo. De repente entrou um Pix na minha conta. Aleluia. Que eu não sei de onde veio, aliás eu sei, que era o valor exato que faltava para ajudar aquela senhora. Glória a Deus. Deus falou comigo: eu não quero que você fale com alguém, eu quero que você faça. A gente precisa ouvir Deus falar com a gente, especialmente com os problemas da nossa casa. Sabe por quê? Porque às vezes a gente costuma terceirizar. Nós pedimos ajuda para o pastor, a gente pede ajuda para um amigo, mas Deus quer que a gente seja o agente da transformação daquela situação na nossa casa. Mas como? A gente precisa ouvir Deus. A gente precisa deixar Deus falar com a gente. Há uma segunda recomendação, pastor Márcio, é essa daqui: não pare de obedecer às instruções divinas. Verso 9 e 10, Deus dá algumas instruções, dizendo para Davi o que ele precisa fazer, como ele precisa fazer. E o texto diz que Davi, ele ouve essas instruções e ele obedece essas instruções. Ele tem um grupo
que como ele está cansado, que como ele está estressado, preocupado, porque a família de Davi foi levada também. Ele não sabe como eles estão. Ele tem uma palavra de Deus para a vida dele: olha, vá atrás, porque vocês vão conseguir, vocês vão reagir. E ele obedece. Ipse literis, o que aconteceu? Vejam, ele tem um grupo de 600, 200 estão cansados, não vão. Os amalequitas têm um número muito maior, mas ele vai com os 400 obedecer aquilo que Deus mandou. Sabe, gente, o grande problema hoje nosso, como homens, é que nós somos muito racionais. E na nossa racionalidade, nós sempre confiamos mais naquilo que a gente interpreta com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, com a nossa competência, que a gente deve fazer. De vez em quando, Deus nos surpreende. Ele não quer que a gente haja de acordo com esse nosso pensamento, esse nosso conhecimento, essa nossa inteligência. Ele quer que a gente faça uma coisa muito diferente. E quando Deus falar isso, a gente precisa obedecer. Deixe-me ser muito claro com vocês. Não há casamento que sobreviva se não houver perdão. Não há. Não há família que dê certo se não houver perdão. Uma vez perguntaram para a esposa do falecido Billy Graham, Dona Ruth, também falecida, qual era a definição dela de casamento. E ela respondeu sem pestanejar: casamento bem-sucedido, abençoado por Deus, é aquele composto por 2 perdoadores, por 2 pessoas que sabem liberar perdão. Às vezes você vai ouvir o que eu ouvi há 20 anos atrás, de um diácono querido: pastor, a minha esposa confessou uma traição, e o desejo do meu coração é matá-la. Mas Deus está mostrando que eu preciso seguir o desejo do coração dele, que é perdoar. Às vezes nós temos todos os motivos do mundo para ir para o caminho B, mas Deus quer que a gente vá para o caminho A, que a gente faça alguma coisa que vai doer, que vai exigir mais, que não é o que a lógica humana diz para a gente fazer. E eu preciso obedecer a Deus. Se eu quero a orientação dele para minha família, eu preciso obedecer essa orientação que está na sua palavra. De vez em quando a gente precisa ter a confirmação daquilo que está na palavra, porque nós às vezes temos muita gente interpretando algumas coisas no mesmo texto que não tem nada a ver. Então, se você quer fazer a prova dos 9, ouça alguém que ouve a Deus. Procure ouvir pessoas que ouvem a Deus. E se aquela direção está sendo confirmada, siga sem pestanejar. Vai doer em alguns momentos, mas você vai ver que vai ser abençoador. Finalmente, terceira e última recomendação: não pare de agir com a graça de Deus no seu lar. Olha, gente, eu não li, mas eu quero ler o verso 23 e o verso 24. No verso 21, você lembra que 200 homens estão cansados e eles não vão acompanhar o Davi junto com os outros 400. Eles ficam tomando conta da bagagem dos soldados de Davi. Não tem mais cidade, a cidade foi destruída. O que eles levaram para a batalha, agora alguém tem que tomar conta. Os 200 ficam lá. E aí há essa vitória que Deus concede, os amalequitas são derrotados. Diz o texto que tudo que eles levaram do acampamento de Ziclag, dos israelitas, eles conseguem reaver, e eles levam todos os despojos dos amalequitas, inclusive aquilo que os amalequitas roubaram dos próprios filisteus.
Eles têm muita coisa agora. Todos aqueles soldados dizem para Davi: nós não queremos dividir os despojos com esses 200 que não foram. Esses 200 não vão entrar na divisão. Olha a resposta de Davi, versos 23 e 24. Davi, no entanto, respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou nas nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Vejam Davi agindo com graça de Deus, com favor imerecido, para quem não merecia tanto. 200 estão cansados, ficaram descansando. 400 também estavam cansados, mas eles foram para a batalha. Quem foi para a batalha não quer dividir os esforços com quem não foi para a batalha. Davi, ele age com a graça de Deus, e ele convence os seus soldados que todos devem receber partes iguais. Abra um parênteses, pastor Vitor fez um comentário sobre esse texto, eu achei muito, muito legal. Você imagina 400 soldados indo resgatar suas esposas no acampamento. Você imagina as 200 esposas desses 200 homens que ficaram sentados. Você imagina a cara delas. Ué, mas onde é que está o meu marido? Onde é que ele se meteu? Puxa vida, vocês aqui vieram nos salvar. O Davi, ele tem muita sabedoria na minha cabeça. Ele já sabe que esses 200 já tem uma dívida enorme para pagar com essas mulheres, para a vida toda, porque o que eles vão explicar, não sei se vai convencer, eu acho que não. Aí Davi resolve, com muita diplomacia, exercitar a graça de Deus, e todo mundo vai dividir os despojos em partes iguais, incluindo aqueles 200. Presta atenção ali para mim. Como homens dentro de casa, diante da nossa família, nós precisamos ser esses agentes da graça de Deus. Como é que a gente lida com ingratidão dentro da nossa casa? Ingratidão de uma esposa, ingratidão de um filho. Se não tivermos graça de Deus na nossa vida, nós vamos devolver essa ingratidão na mesma moeda. Nós vamos devolver os insultos do mesmo jeito. Como é que a gente lida com as dificuldades da vida? Como é que a gente lida com uma esposa que entrou na menopausa? Que todo dia que você chega em casa ela tem um humor muito diferente, mais azedo do que o dia anterior. Que a disposição sexual dela não é mais a mesma. Que ela não consegue mais ser carinhosa com você, porque ela não consegue mais ser carinhosa com ela mesma. Como é que a gente lida nessa fase? A gente precisa lidar com graça. A gente precisa fazer além do que a meritocracia nos levaria a fazer. A gente precisa agir com a graça de Deus para lidar com os problemas. A gente não pode entrar nessa do bateu, levou. A gente não pode entrar nessa de revidar. Eu vou revidar a sua indiferença sendo indiferente também. Eu vou revidar a sua ingratidão sendo ingrato também. Nós precisamos agir com a graça de Deus. A graça de Deus, quando ela atua na nossa vida, irmãos, como isso é poderoso para resolver conflitos, para reaproximar pessoas, para fazer com que essas pessoas que estão se degradando agora consigam se ouvir e se respeitar, porque alguém resolveu agir com a graça de Deus. E talvez não exista um outro lugar que seja mais difícil da gente fazer isso, né? Dentro de casa. Dentro de casa, a nossa esposa sabe quem nós somos.
Lá nós somos quem somos. Lá a gente não usa máscara. Talvez seja difícil a gente escutar algumas críticas desta pessoa, mas ela nos conhece. E se a gente conseguisse ouvir um pouco mais e, em vez de revidar algumas coisas na mesma proporção, se a gente tivesse a graça de Deus permeando as nossas atitudes, aquilo que a gente fala, o jeito como a gente olha, quem sabe alguns conflitos que a gente tem na nossa casa não seriam minimizados, não seriam resolvidos. Como é que eu termino essa rápida palavra, queridos? Eu não sei quais os problemas que você vive lá na sua casa. Eu estou na minha fase, eu tenho 32 anos de casado, eu sou avô, meu neto tem 1 ano e 2 meses. E como ser avô é bom, gente. Você tem algum avô aqui? Vocês sabem do que eu estou falando. Ser avô é tão bom, se eu soubesse eu queria ser avô primeiro do que ser pai. Mas ser avô é muito bom. Então, nessa minha fase da vida, tem muita coisa que eu fico olhando e pensando, puxa vida. Às vezes o caminho do entendimento passa por essa busca da orientação de Deus, de maneira muito específica sobre os problemas que a gente tem. É incrível como a gente pede oração para os nossos problemas, às vezes para as pessoas mais íntimas, e a gente mesmo não ora. A gente terceiriza um pedido de oração para alguém orar por nós, e a gente não ora. A gente não intercede pelos nossos filhos. Eu lembro de uma vez o pastor Márcio falar que de vez em quando, à noite, ele passava pelo quarto das crianças dele e orava. Pedindo pela Carol, pedindo pelo Lucas. Gente, essa é uma tarefa nossa. Como pais, como homens. A gente precisa se preocupar. Quem é que Deus vai colocar no caminho das nossas filhas? Esses machões escrotos do feminicídio? A gente tem que se preocupar. A gente precisa orar. A gente precisa subir a régua de comparação. Porque se você for um bom marido, a sua filha vai ter uma régua lá em cima para escolher um namorado. Ela vai querer alguém que trate bem a mãe dela como você trata, como eu trato. Quando a minha filha tinha 10 anos, eu perguntei se, quando ela fosse namorar, eu dou acordo que ela namora só depois de 60 anos, se ela iria escolher alguém parecido como eu. Aí ela disse assim: vou sim, pai, com um pouquinho mais de cabelo, mas vou. Hoje ela já tem 21. Eu não sei se eu vou repetir essa pergunta para ela. Porque o sarrafo precisa estar lá em cima. A gente tem que se preocupar com isso. A gente tem que orar. Orar pelos nossos filhos, orar por nós. Os nossos filhos homens precisam ver como é que a gente trata as mulheres. Não apenas a mãe e as irmãs dele. Como é que a gente trata as mulheres na igreja. Como é que a gente trata as mulheres quando a gente vai para a feira. Os nossos filhos estão vendo a gente mexer com outras mulheres. Nossos filhos estão vendo a gente receber nudes no WhatsApp. São essas coisas que a gente precisa conversar com Deus. Claro, Senhor, eu tenho um problema. Hoje a pornografia tem sido um inimigo número 1 da vida sexual de muitos casais evangélicos. Pornografia é um inimigo destruidor. O pastor Marcos Davi vai falar no Congresso de Família na minha igreja, vai abordar esse tema também com os casais casados. A gente precisa lidar com isso, irmãos. Problemas, busquemos a orientação de Deus. Obedeçamos as instruções que Deus vai nos dar, porque Deus vai falar com você quando você buscar. Ele vai falar.
E quando isso acontecer, que a gente tenha um coração cheio da graça de Deus, para exercitar essa graça na nossa família, com as pessoas. Vamos orar mais uma vez? Queria que você pensasse na sua família, pensasse no problema que você está tendo na sua família. Como é que está a saúde do seu casamento? Como é que está a saúde da sua família? Como homens nós podemos ser dignos de imitação pelos nossos filhos? Que desafio que a gente tem, pessoal. E a gente não consegue vencer esse desafio sozinho. A gente precisa da graça de Deus, da ajuda de Deus. A gente precisa de ambientes como este aqui, desse ministério de homens, que a gente pode conversar, pedir uma palavra de oração. Se você tem com quem compartilhar uma tentação, você não vai precisar confessar um pecado, porque alguém vai te ajudar em oração. Vamos orar na nossa família? Pai querido, esse texto nos ensina muito sobre o desejo do teu coração, que a gente lute pela nossa família, Pai. Que a gente lute contra os problemas que cercam a nossa família, que a gente lute, Senhor, que a gente lute, como Davi lutou. Mesmo cansado, que a gente se empenhe, que a gente se esforce em fazer a coisa certa, que é buscar a tua orientação, através da oração, da leitura da Bíblia e de ouvir conselhos de gente que ouve ao Senhor. Através da obediência aos princípios que o Senhor vai falar conosco, através, Pai, da vivência da graça. Precisamos ser agentes da Tua graça dentro do nosso lar, da nossa família. Senhor, eu quero dizer que eu não consigo, e os meus irmãos também não, se o Senhor não nos ajudar. Vivemos dias tão difíceis, Senhor, são tantas dificuldades, são tantas tentações, são tantas provações. Eu peço em nome de Jesus, cuida da gente, Pai. Nós queremos ser homens que exerçam uma masculinidade saudável, baseada na pessoa de Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Continue abençoando, Senhor, o ministério de homens aqui da Ibage. Continue abençoando a Ibage, essa igreja querida que está no meu coração. Que a bênção do Senhor esteja com cada homem aqui em particular. Que todos, Senhor, sejamos encorajados pelo Teu Santo Espírito a desejar ser um homem melhor na Tua presença, para a glória do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Obrigado, queridos. Vamos colocar em pé? Nada vai nos separar.
Que lindo esse nome, maravilhoso esse nome. Esse nome é todo poder. É no nome de Jesus que nós falamos. É no nome de Jesus que nós aguardamos. É no nome de Jesus que nós buscamos orientação para cuidar das nossas famílias. Meu irmão, ame o nome de Jesus. Ame o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tua vazia glória exalta. O céu te adora, proclama tua glória, os ressuscitados vive exalta. Glória ao nome de Jesus. Nós teremos agora a resenha ali, o nosso cafezinho. Estamos encerrando o nosso encontro Homens de Valor. Lembrando, toda primeira quarta-feira nós nos reunimos aqui. Então, na primeira quarta-feira de junho, se eu não me engano, dia 4, teremos mais um encontro de Homens de Valor. Que Deus abençoe sua vida, sua família e seu lar. Vamos orar mais uma vez, encerrando o nosso encontro. E não vá embora sem a sua resenha, o seu café. Obrigado, Jesus, por essa noite. Muito obrigado pela tua santa palavra. Obrigado, Pai, porque ela já germinou no nosso coração e nós cremos, ó Pai, que gerará transformação em nossas vidas.
receba a nossa adoração. Obrigado por cada irmão, amigo que veio até este encontro, e que a graça do Senhor nos acompanhe na sua volta para o seu lar, e na sua casa, e na sua família, e no seu casamento. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus, nosso Salvador e Rei. É no nome poderoso dele que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém.